Você já parou para pensar que muitos dos maiores avanços da humanidade não vieram dos nomes que estamos acostumados a ouvir, mas de pessoas que o tempo quase apagou da memória? Homens e mulheres brilhantes que mudaram o rumo da ciência, da filosofia, da arte e até da cultura popular, mas que raramente são lembrados nos livros de história. É sobre eles que vamos falar agora, aqui no canal Poucos Minutos. Prepare-se para conhecer mentes extraordinárias que, apesar de pouco conhecidas, deixaram um legado imortal. Nossa viagem começa em Alexandria, no Egito, durante o século IV. Entre bibliotecas imponentes e debates filosóficos, viveu uma das primeiras mulheres cientistas de que temos registro, Hipátia de Alexandria. Matemática, astrônoma e filósofa, ela lecionava em uma época em que o conhecimento era restrito a poucos privilegiados. Hipátia desenvolveu estudos sobre equações e geometria, criou instrumentos para medir corpos celestes e defendia o raciocínio lógico em meio a um mundo dominado pela superstição. Sua vida terminou de forma trágica, assassinada por motivos políticos e religiosos, mas seu nome atravessou os séculos como símbolo de resistência intelectual. Séculos depois, no coração do mundo islâmico, outro gênio transformaria para sempre a maneira como entendemos a luz e a visão. Ibn al-Haytham, também chamado de Alhazen, foi um polímata do século XI, considerado o pai da óptica moderna. Ele escreveu o Livro da Óptica, onde descreveu experimentos sobre refração, reflexão e câmeras escuras, antecipando princípios que seriam redescobertos muito tempo depois na Europa. Enquanto muitos ainda confiavam em explicações místicas, Alhazen defendia a observação e o método experimental, sendo um dos precursores do que hoje chamamos de método científico. A história também nos presenteia com Sofonisba Anguissola, uma pintora italiana do Renascimento. Em uma época em que mulheres não tinham espaço no mundo da arte, Sofonisba conquistou fama internacional, chegando a ser convidada para trabalhar na corte da Espanha. Seus retratos eram tão realistas e cheios de vida que influenciaram mestres como Van Dyck. No entanto, por muito tempo sua obra foi invisibilizada, atribuída a pintores homens. Hoje, ela é reconhecida como uma das pioneiras que abriram caminho para mulheres na arte europeia. No século XX, outro nome que merece destaque é o do botânico russo Nikolai Vavilov. Pouca gente sabe, mas devemos a ele grande parte da diversidade alimentar que existe até hoje. Vavilov percorreu dezenas de países coletando sementes e estudando plantas. Seu objetivo era simples e grandioso: garantir que a humanidade tivesse sempre recursos para enfrentar a fome. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Stalin promovia perseguições políticas, Vavilov foi preso e morreu de inanição. Mas seus colegas protegeram o imenso banco de sementes que ele havia criado, mesmo passando fome durante o cerco de Leningrado. Graças a esse legado, ainda hoje cientistas conseguem desenvolver alimentos mais resistentes e nutritivos. Outro gênio quase esquecido é Ziriabe, um músico do século IX que viveu em Córdoba, na Espanha muçulmana. Mais do que um artista, ele foi um verdadeiro inovador cultural. Introduziu novos instrumentos, refinou a moda, revolucionou a culinária ao trazer o conceito de refeições em 3 etapas: entrada, prato principal e sobremesa, e ainda influenciou padrões de comportamento social. Seu impacto foi tão profundo que muitos dos hábitos que temos hoje no Ocidente foram moldados por sua criatividade. Falando em genialidade feminina, não podemos esquecer Émilie du Châtelet, uma matemática e física francesa do século XVIII. Parceira intelectual e sentimental de Voltaire, Émilie foi responsável por traduzir e comentar a obra de Newton, o que tornou suas ideias mais acessíveis e compreensíveis. Além disso, ela própria desenvolveu conceitos avançados sobre energia, muito antes de serem formalizados na física moderna. Durante muito tempo, sua importância foi minimizada, mas hoje ela é reconhecida como uma das grandes mentes do iluminismo. Do outro lado do mundo, na China do século XI, brilhou a mente de Shen Kuo. Ele era matemático, engenheiro, geólogo, astrônomo e até diplomata.
Shen-Kuo escreveu sobre magnetismo, descreveu a bússola, estudou fósseis e sugeriu ideias sobre mudanças climáticas muito antes da ciência moderna. Seu livro Sonhos de um Pavilhão é considerado uma enciclopédia de conhecimento, repleta de observações detalhadas sobre a natureza e a tecnologia de sua época. Outra figura notável é Maria Gaetana Agnesi, matemática italiana do século XVIII. Desde cedo, ela se destacou como prodígio, dominando vários idiomas e resolvendo problemas complexos de cálculo. Sua obra principal, Instituições Analíticas, foi um marco na matemática, tornando-se referência para o estudo do cálculo diferencial e integral. Agnesi foi também uma mulher profundamente religiosa e dedicada à caridade, mas não deixou de brilhar como intelectual em uma época em que poucas mulheres tinham voz. E como falar de ciência sem citar Al-Khwarizmi, o matemático persa do século IX? Seu nome pode parecer distante, mas foi dele que surgiu a palavra algoritmo. Al-Khwarizmi sistematizou o uso da álgebra e desenvolveu métodos de cálculo que até hoje sustentam a base da matemática moderna. Sem ele, a revolução digital talvez nem tivesse acontecido. Outro gênio do Oriente foi Jagadish Chandra Bose, indiano que viveu entre os séculos XIX e XX. Físico, biólogo e inventor, Bose foi pioneiro em pesquisas sobre ondas de rádio, disputando espaço com nomes como Marconi. Além disso, fez descobertas surpreendentes sobre a sensibilidade das plantas, mostrando que elas reagem a estímulos de forma muito mais complexa do que se imaginava. Hoje, ele é lembrado como um visionário que transitava entre a ciência exata e a biologia. No campo da biologia molecular, não podemos esquecer Rosalind Franklin. Nos anos 1950, foi seu trabalho com difração de raios-x que revelou a estrutura do DNA. Porém, a glória acabou sendo atribuída a Watson e Crick, que usaram suas imagens sem o devido reconhecimento. Rosalind morreu jovem, aos 37 anos, mas deixou um legado que sustentou uma das maiores descobertas científicas da humanidade. Hoje, finalmente, seu nome começa a receber a justiça que merece. A genialidade também se expressou na poesia e na astronomia com Omar Khayyam, persa do século XI. Além de ser um poeta admirado até hoje por seus versos filosóficos, Khayyam foi um matemático e astrônomo brilhante, responsável por desenvolver um calendário mais preciso do que o gregoriano. Sua capacidade de unir ciência e arte é um exemplo de como o conhecimento pode ser múltiplo e universal. E até o Brasil guarda um nome muitas vezes esquecido: José Bonifácio de Andrada e Silva, mais lembrado por sua atuação política como patriarca da independência, mas que também foi um cientista respeitado na Europa. Mineralogista, descobriu novas espécies de minerais e defendia o uso sustentável dos recursos naturais. Foi um dos primeiros a alertar sobre o impacto ambiental da exploração desenfreada, mostrando uma visão muito à frente de seu tempo. Essas histórias nos lembram que a genialidade não se resume aos nomes mais populares: Hipátia, Alhazen, Sofonisba, Vavilov, Ziriabe, Emily, Shen-Kuo, Agnesi, Al-Khwarizmi, Bose, Rosalind Franklin, Omar Khayyam, José Bonifácio, cada um, à sua maneira, transformou o mundo em que vivemos. E se hoje podemos olhar para as estrelas, decifrar o DNA, ouvir música sofisticada, resolver equações complexas ou simplesmente apreciar um bom prato à mesa, é porque essas mentes ousaram pensar além do seu tempo. Aqui no canal Poucos Minutos, acreditamos que conhecer essas histórias é também valorizar nossa própria capacidade de aprender, criar e transformar. Se você gostou desse mergulho pelo lado oculto da história, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos episódios, onde continuaremos revelando personagens e ideias que o mundo não pode esquecer. Porque, no fim das contas, a história da humanidade não é feita apenas pelos nomes famosos, mas também pelos gênios escondidos nas sombras. E até a próxima.